Olá, caros cursistas! Voltamos ao nosso curso de nivelamento Ambientação em EAD, tratando ainda do tópico Singularidades da modalidade online, onde trataremos especificamente acerca da avaliação da aprendizagem. Portanto, neste vídeo discutiremos sobre o conceito de avaliação online, a avaliação da aprendizagem na UFRPE, os momentos avaliativos presencial e online e a importância da avaliação da aprendizagem. Como primeiro elemento, temos o conceito de avaliação online. De acordo com referenciais de qualidade para a educação superior à distância, de 2007, vemos que o conceito de avaliação ela se dá como um processo contínuo para a construção do conhecimento do aluno a partir de graus complexos de desenvolvimento de habilidades, competências cognitivas, atitudes, enfim, para que o aluno seja um sujeito ativo na construção desse conhecimento. Portanto, o professor deve acompanhar este caminhar do processo de ensino-aprendizagem de maneira contínua, esses estudantes, e devem ser composto esse momento avaliativo, tanto de avaliação à distância como presencial, sendo que esta última deve prevalecer de acordo com este documento. As atividades presenciais, de acordo com o Decreto 9.057 de 2017, que vai regulamentar o artigo 80 da LDB e substituir o Decreto 5.622 de 2005, ele vai dizer que as atividades presenciais são as atividades como tutorias, avaliações, estágios, práticas profissionais e de laboratório, defesa de trabalho, todas elas serão realizadas no polo presencial, ou ambiente profissional, conforme as diretrizes curriculares nacionais. Adentrando a Resolução 494 de 2010 da UFRPE, que versa sobre as verificações de aprendizagem na graduação, nós temos esses elementos importantes de serem conhecidos por todos vocês, alunos. O primeiro é que a avaliação é realizada por disciplina e considerará a presença do aluno e a aprendizagem. Portanto, no âmbito da avaliação na educação à distância, o aluno ele precisa estar participando das atividades, tanto presenciais como online, para que essa presença e essa aprendizagem possa ser construída e garantida. A frequência às aulas e às atividades deve ser de, no mínimo, 75%. A Câmara de Ensino de Graduação sugere semestralmente o calendário com datas de cada avaliação. E aí, a nossa Unidade Acadêmica de Educação à Distância e Tecnologias decide, em detrimento das sugestões, como irão ficar as datas das verificações de aprendizagem e de todo o calendário letivo. Os instrumentos avaliativos importantes são fixados no plano de ensino de cada disciplina. Portanto, cada disciplina, cada professor tem autonomia para consolidar quais serão os instrumentos avaliativos da sua disciplina, inclusive podendo trazer os alunos para participar com processos de autoavaliação, avaliação em pares, enfim, fica a critério do docente. Cada disciplina deve ter, no mínimo, 3 verificações de aprendizagem, quer dizer, deve ter 3 verificações e os alunos fazerem no mínimo 2, Então, tem a primeira VA, a segunda VA e a terceira VA, e além disso, caso necessite, tem a verificação final, se o aluno necessitar. Vamos entender agora como são esses momentos avaliativos presencial e online. A primeira e a segunda VA, ela considera o conteúdo da primeira parte e da segunda parte da disciplina. De maneira comumente, é realizada uma divisão da atividade virtual, sendo com peso de 30% ou 40%, e a prova presencial, que não necessariamente é uma prova, pode ser um trabalho, uma apresentação, pode ser um júri simulado, pode ser N memorial reflexivo, N elementos que o professor queira consolidar. Mas, comumente, ela tem um peso de 70% ou 60% no polo presencial. Então, isso aqui tem um asterisco aqui justamente para colocar que isto pode ser diferente de acordo com o plano de ensino e as singularidades da disciplina e de como o docente vai estruturar este trabalho na disciplina.
A terceira VA, ela tem um caráter de segunda chamada, da primeira ou da segunda VA. Então, caso o aluno tenha perdido uma das duas VAs, ele poderá fazer a terceira VA. Só pode fazer o aluno que tiver alguma nota. Se ele tiver perdido as duas primeiras, a primeira e a segunda VA, ele está automaticamente reprovado. Ela vai considerar a terceira VA todo o conteúdo da disciplina trabalhada. Pode ser realizada também com divisões, como a gente viu aqui abaixo, né, com atividades virtuais e presenciais no polo, ou ser 100% presencial ou 100% online, dependendo novamente do plano de ensino docente. Afinal, ela só poderá acontecer para o aluno que tiver média maior ou igual a 3. Ela vai considerar também todo o conteúdo da disciplina e a nota é comumente realizada, né? Ou seja, essa avaliação é comumente realizada no polo presencial, também podendo acontecer online, dependendo da necessidade do professor. As notas vão variar de 0 a 10, permitindo fracionamento em centésimos. Vale salientar que o aluno pode, caso seja realmente necessário, pedir revisão de julgamento de prova ao diretor do departamento, no prazo de 2 dias úteis da divulgação dos resultados no SIGA. Além disso, quando ele pede essa revisão, 2 professores irão fazer a revisão da prova e a média dele, a nota, será a média de ambos, né? De ambas as notas. Entendendo agora o cálculo das médias, né? A média, ela é calculada baseando-se a atividade virtual multiplicada pelo peso correspondente, mais a atividade no polo presencial multiplicada pelo peso correspondente dividida por 2, como podemos ver nesse primeiro quadro, né? Em relação à média do aluno, quando ele faz a primeira e a segunda VA, ela é calculada a média da primeira VA mais a média da segunda VA dividida por 2. Caso o aluno vá para a terceira VA, né? Ou seja, ele faça a terceira VA, seja porque ele precisou fazer, porque não conseguiu atingir a nota 7 mínima para aprovação, ou porque ele quis aumentar a sua média, aí o cálculo é feito com a soma das duas maiores médias, né, entre a primeira e a terceira VA dividido por 2. O aluno é aprovado se ele tiver média geral maior ou igual a 7. Né? Então, se ele tiver, ele vai ter o conceito aprovado por média. Caso não, ele vai ter que realizar a verificação final. Nessa verificação final, ele vai ter uma média final maior ou igual a 5 para poder ter o conceito de aprovado conforme o cálculo abaixo. Então, o cálculo da média final é feito de maneira diferente. É a média de 2 VAs mais a nota final dividido por 2. Agora vamos ver as dúvidas mais frequentes que os alunos têm em relação à avaliação da aprendizagem. Se não tiver nota nas provas de primeira VA e segunda VA, eu posso fazer a terceira VA? Não, eu vou estar automaticamente reprovada. A terceira VA, ela é obrigatória? De forma alguma. O aluno só vai fazer a terceira VA se ele tiver faltado em uma das VAs ou se não tiver sido aprovado por média, né? Além disso, se ele quiser melhorar a sua média. O aluno ou aluna que não tiver feito atividades virtuais para a primeira VA e ou para a segunda VA e tirar 0 na prova, pode ir para a terceira VA? Sim. Por quê? Porque ele compareceu à prova. O aluno ou aluna pode fazer a verificação final com média abaixo de 3? Não. Nós vimos que só pode fazer com média igual ou maior que 3. Como é calculada a média do semestre letivo? Então, se eu quero saber, dentro daquele semestre que eu estou cursando, qual é a minha média do semestre, ela vai ser a média aritmética das notas das disciplinas que eu tiver cursado naquele período. Bom, a importância da avaliação para darmos um fechamento a este vídeo, ela serve tanto para o professor avaliar o seu percurso de aprendizagem e efetivação, né, dos procedimentos com os alunos, ou seja, dele ter alcançado ou não os objetivos de aprendizagem, de desenvolvimento de competências e habilidades com os alunos, bem como também serve para o aluno,
né, para que o aluno possa, né, se autoavaliar, ver o que foi aprendido e o que não foi aprendido. Então, vemos que para avaliar é importante essa avaliação inicial do professor para conhecer melhor o aluno, essa avaliação formativa que ela acontece no processo e o professor vai mediando, vendo as dificuldades dos alunos, os erros, os acertos e mediando para que isso possa, né, ao final do processo já estar consolidado. E a avaliação final, que é uma somativa, né, que é o resultado daquele processo, e isso tudo é considerado como avaliação com foco na aprendizagem, ou seja, não com foco na classificação e muito menos na punição do aluno, mas como forma do professor auxiliar o aluno nesse processo de aprendizagem e também ele ver como que está acontecendo, né, essa aprendizagem ou não em sua disciplina e poder, num próximo oferta da disciplina, ele ressignificar mediante também o novo público que ele vai ter e as experiências passadas com os instrumentos que ele utilizou e com as formas avaliativas que ele, né, concretizou. Por fim, deixo para vocês uma frase, uma mensagem, na verdade, de Paulo Freire, em que ele diz: enquanto professores e alunos críticos, a questão que se coloca a nós é lutar em favor da compreensão e da prática da avaliação enquanto instrumento de apreciação do que fazer de sujeitos críticos a serviço. Por isso mesmo, da libertação e não da domesticação. Avaliação em que se estimule o falar a como caminhar, como caminho do falar com. Ou seja, Paulo Freire defende também esse processo de avaliação de aprendizagem em que o mais importante, o foco principal é a aprendizagem dos sujeitos e não a classificação e muito menos a punição dos mesmos. Que espero que esse vídeo tenha sido bastante esclarecedor e até o próximo vídeo.